falar da história em si, eu vou trazer algumas informações que são importantes para a gente entender, né, esse livro de modo geral e também a história que esse autor está trazendo dessa mulher, né, de Ruth e também de Noemi, que posteriormente vai aparecer na história. Bom, o livro de Ruth, ele vai se passar no contexto dos juízes, né, que vai ser considerado um dos momentos mais turbulentos e difíceis dentro da história do povo de Israel. Então, esse período de juízes vai começar após a morte de Josué e vai terminar com o início da monarquia em Israel. Vai durar aproximadamente mais de 300 anos esse período de juízes, então vai ser um longo período, né, que o povo de Israel vai estar inserido, né? E esse período também vai ser marcado por alguns contextos, né, principalmente de instabilidade política, de corrupção moral, infidelidade espiritual e também ciclos contínuos de pecado e arrependimento do povo. Isso porque no livro de Juízes a gente consegue perceber de um panorama geral que o povo de Israel ele vai passar justamente, né, nesses passos, né? Então eles vão passar muitos períodos de guerra, muitos períodos difíceis de invasão de terras e de mortes. E também o povo de Israel ele vai passar também a abandonar Deus, né, nesses momentos. E Deus justamente vai punir o povo de Israel com essas guerras, com as derrotas, né, e também com essas invasões militares de outros povos inimigos, né. E aí, em contrapartida, Israel, né, através desse momento de dificuldade, vai se chegar a Deus, né, clamando por libertação. E como os irmãos, né, nós bem sabemos, Deus ele é muito misericordioso conosco. Então, ele vai levantar os juízes, né, que vão ser homens de Deus, que o Senhor vai escolher justamente para estar na linha de frente ali desses confrontos, e o povo de Israel vai conseguir derrotar esses opressores, né, esses países inimigos que estão invadindo. Então, esse ciclo de pecado e arrependimento vai ser feito continuamente ao longo do livro de Juízes, né? E aí é interessante também falar que vai aparecer alguns temas, né, teológicos dentro do livro de Ruth, né? O primeiro deles é que Ruth, a Moabita, ela vai ilustrar justamente o plano redentor de Deus, que ele se estende não somente aos judeus, mas também aos gentios, né, a todos os povos, né. O segundo tema que vai aparecer nesse livro é que a personagem de Ruth ela vai ser um grande exemplo de que as mulheres elas são co-herdeiras junto com os homens da graça salvadora de Deus. Então, não somente no livro de Ruth, mas ao longo da história da Bíblia também existiu diversas outras mulheres importantes que vão ser exemplos justamente para falar que todos alcançam a graça salvadora de Deus, né? Todos conseguem alcançar o arrependimento e a misericórdia de Deus. O terceiro tema que vai aparecer vai ser da mulher virtuosa, de Provérbios 31. Então, Ruth e Noemi também são grandes exemplos de mulheres virtuosas. O quarto tema que vai aparecer vai ser a descrição da soberania de Deus e o seu cuidado providencial para com pessoas aparentemente sem importância em tempos aparentemente insignificantes, que mais tarde demonstraram ser de grande importância crucial para o cumprimento da vontade de Deus. Então, a gente vai, eu vou falar posteriormente, né, da posição de viuvez que tanto Ruth quanto Noemi vão passar
ao perder os seus maridos. E dentro daquele contexto histórico ali do Oriente Médio e também do contexto judaico, as mulheres viúvas estavam num contexto assim de desamparo, né, através da sociedade. Então elas passavam por muitas dificuldades, né, nesse contexto, mas Deus vai aparecer, né, justamente como um grande providenciador de misericórdia e de graça junto à vida dessas mulheres. Então ele vai suprir todas as necessidades que essas personagens vão apresentar ao longo da história. E é isso. Então, o primeiro capítulo, o autor ele vai apresentar inicialmente a história de uma família, né? Composta pelo pai, pela esposa e pelos 2 filhos. O pai em questão é o Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos. E aí essa família ela vai sair da sua terra natal para migrar à terra de Moabe. Isso porque naquele tempo a terra natal deles estava passando por grandes dificuldades de seca. Então eles estavam, né, passando, não passando fome, mas estavam passando dificuldades. E aí eles migram para a terra de Moabe em busca de uma vida melhor naquela terra. Mas é importante pontuar também que a cidade de Moabe, ela historicamente, né, dentro da história de Israel, ela vai ser uma cidade inimiga, né? Então, Israel, durante muito tempo, participava de confrontos, né, militares junto com Moabe. Então, tinha essa tensão, assim, esse histórico de conflitos, né, de Israel entre essa cidade. E também Moabe era uma cidade que era muito conhecida por cultuar muitos deuses, né? Então, os moabitas, né, que era a população dessa cidade, eles constantemente prestavam culto a outros deuses, né? Então tinha esse contexto de idolatria, né, de corrupção moral que essa população estava inserida. Então esse homem, né, o Elimeleque, ele vai morrer, não se explica o porquê, mas ele vai vir a óbito. E os 2 filhos dele vão se casar com mulheres moabitas, né? Que no caso seriam mulheres estrangeiras, né? Que não estavam inseridas culturalmente, né? Dentro do contexto de Israel, né? Do contexto judaico. Essas 2 mulheres vão ser Ruth e Orfa. Então, esses 2 filhos vão casar com essas mulheres. Malon e Quilion. Malon e Quilion, os filhos de Elimeleque e Noemi. E aí eles vão casar com essas mulheres. Posteriormente, eles também vão morrer. Então, basicamente, vão ficar 3 mulheres viúvas, né? Noemi, Ruth e Orfa. E aí, como eu falei anteriormente, né? A mulher viúva, nessa época, ela tinha a sua posição social e econômica muito prejudicada, justamente porque, ao perder o seu marido, né, o provedor da casa, elas passavam dificuldades financeiras ali, de sustento, e então elas estavam desamparadas, né, justamente ali na sociedade. E aí, no versículo 6, Noemi vai ter a notícia de que em Belém de Judá, que era justamente a terra natal que ela morava antes de vir para Moabe, ela vai ter essa notícia de que o Senhor estava auxiliando o seu povo, né? Então, com isso, ela decide voltar justamente para Belém de Judá. Então, ela comunica as suas duas noras, comunica falando que ia voltar para Belém de Judá e que elas deveriam seguir as suas vidas, né? Voltar às suas famílias.
a cidade de origem delas, justamente para procurar outra vida, né? Já que elas estavam viúvas, né? Encontrar outros maridos e construir uma nova vida, uma nova família. Porém, as duas noras inicialmente vão implorar para retornar com Noemi para Belém. E aí vai acontecer um negócio interessante, porque elas vão insistir nisso, em voltar com a Noemi para Belém várias vezes, e Noemi sempre aconselhando delas seguirem a sua vida, porque não tinha mais aquela obrigação, né, já que os esposos dela tinham falecido, então elas não tinham essa obrigação de continuar a seguir Noemi. E aí Orfa, que é uma das noras de Noemi, ela decide voltar para sua terra natal. Então ela se despede de Noemi com um beijo e volta para sua terra de origem, né? E aí vai sobrar Ruth. E Ruth, ela vai enfatizar o tanto que ela quer, o tanto que ela deseja voltar com Noemi para Belém de Judá, né? Não deixando ela sozinha, não deixando ela desamparada. Então, é um versículo central do capítulo 1, se encontra no versículo 16 e 17, que está escrito: disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela vai falar isso para Noemi, essa grande declaração muito bonita, né? Que ela vai falar para Noemi que não é apenas uma declaração de que ela deseja continuar ao lado da sogra dela, mas também é um testemunho de conversão, digamos assim, de Ruth, né? Porque ela era uma mulher moabita, ela estava dentro desse contexto, né, que eu já falei anteriormente, de idolatria, de culto a outros deuses. Então, o que a gente consegue perceber nesses dois versículos é justamente um testemunho dela dizendo que o meu Deus é o teu Deus e o teu povo é o meu povo. Então, ela estava se comprometendo a continuar, né, e retornar a Belém de Judá com a sogra dela. E aí, nesse capítulo 1 também, é muito interessante porque o autor vai trazer uma lei que existia naquela época, uma lei judaica que acontecia naquela época, que está em Deuteronômio, capítulo 25, o versículo 5 e 6. Essa lei vai ser conhecida como a lei do levirato, também conhecida como irmão do marido, o título. Eu vou ler aqui para os irmãos. O levirato. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, o exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apegue em Israel. Não se apague em Israel. Então, justamente, esse autor vai trazer essa existência dessa lei na época, né, que é muito interessante. Então, ambas, né, Noemi e Ruth, retornam para Belém. Alguns estudiosos, né, estimam que essa viagem entre Moabe a Belém durou aproximadamente, né,
de 7 a 10 dias, tendo em vista que nessa época eles não tinham carro, né, não tinha moto, então eles tinham que fazer os percursos a pé, né? Então, estima-se que eles percorreram durante esses dias, né? Uma distância de aproximadamente 100 a 120 quilômetros, né? Então, era duas cidades que eram relativamente longes, eles tinham que passar também por rio e também por montanhas. Então, em si era um percurso muito difícil, né? E o autor não deixa explícito, né, muito sobre essa questão da viagem, ele apenas fala que elas chegam, né, em Belém, mas a gente pode pensar, né, justamente nesse trajeto, né, o quão difícil deve ter sido, principalmente para, né, duas mulheres sozinhas irem percorrer essa distância, né, e aí a gente pode perceber, né, justamente a provisão e o cuidado de Deus com essas duas mulheres, né, durante esse percurso e durante toda a história também. Quando elas chegam em Belém, toda a cidade se comove com o retorno de Noemi à sua terra. Isso muito provavelmente porque ela era uma mulher conhecida, né, antes dela se mudar para Moabe. Então, as mulheres da cidade vão comemorar, né, essa volta dela. E vão se perguntar, né? Não é esta Noemi? E aí a Noemi vai falar, não me chamem de Noemi, mas sim de Mara. Que, no caso, Mara, esse nome significa amarga, né? Armagura. Então, Noemi vai ter essa mudança de nome, né? Também, voltando, né, que a escolha de nomes, né, dentro desse contexto era muito importante, né, porque estava intimamente ligado com o significado. Então, isso indica que Noemi mudou esse nome, né, para Mara, que significa amargura, amarga, justamente para dizer o que ela estava passando naquele momento, né? Aquele momento de dificuldade que ela estava passando justamente com a perda do seu marido, com a perda dos seus filhos e com todos aqueles acontecimentos que, enfim, estavam acontecendo na vida dela. Então, essa mudança de nome, ela tem bastante significado nesse sentido, porque faz a gente entender justamente essas dificuldades que ela estava passando para mudar esse nome, né? E não querer ser chamada de Noemi pelas outras pessoas. Então, essa lamentação de Noemi, ela é endereçada contra Deus, né? Então, as tragédias que desabaram sobre sua vida tinham uma causa, ou melhor, um causador. Ela vai atribuir todo esse infortúnio a Deus, né? Ela disse que Deus lhe dera não felicidade, mas amargura. No versículo 20, né? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Deus, naquele momento, não lhe dera felicidade e prosperidade, mas sim pobreza. Então, naquele momento, o sentimento que estava dentro do coração de Noemi era justamente de que tudo aquilo que estava acontecendo era, digamos que, entre aspas, uma obra de Deus contra ela, mas que, na verdade, no final de tudo isso, no capítulo final, ela vai justamente perceber como essas dificuldades que ela passou, seja o luto, seja a pobreza que ela passou, tudo teve um propósito na vida dela, tudo fez sentido no final. E, enfim, tudo tem... Deus, né, tem propósitos, tem planos para a nossa vida que às vezes a gente não compreende. Passamos dificuldades que a gente às vezes não compreende o porquê estamos passando por isso, mas no final a gente se alegra, né, justamente porque a gente consegue
colher frutos e aprendizados dentro dessas experiências que às vezes não são tão boas, mas que tudo tem um propósito. Então, elas vão, no final do capítulo 1, elas vão chegar a Belém, justamente no princípio da cega da cevada, que era o início das colheitas das plantações naquela época. O capítulo 2, ele vai introduzir, inicialmente, eu vou falar antes que cada livro da Bíblia tem um gênero, né? Então, cada autor vai escrever os livros de formas diferentes, né? E o autor de Ruth, esse livro tem uma característica muito interessante, que o gênero dele é como se fosse realmente uma narrativa. Então, a gente não, talvez, se você pegar para ler aleatoriamente o capítulo 3, talvez você não entenda a história, porque toda a história de Ruth está de uma forma linear. Então, para a gente entender, tem que ler o capítulo 1, o 2, o 3 e o 4, nessa sequência, para poder entender a história de forma completa. E aí, no capítulo 2, o autor vai justamente apresentar, né, outro personagem muito importante dessa história, que é o personagem Boaz, que ele vai ser um parente do marido de Ruth, né? E aí, Ruth inicialmente vai aconselhar sua nora, Noemi, a ir ao campo apanhar espigas, né? Justamente estava no período de colheita. Então, Ruth aconselha a sua nora a fazer isso, né? Esse ato está em conformidade justamente com a lei descrita em Levítico, capítulo 19, do versículo 9 e 10, e Levítico 23, né? Então, a lei que é descrita em Levítico 19, ela faz parte das leis sociais que foram dadas por Deus ao povo de Israel. Então, de forma geral, né, o que esse texto ele vai dizer que quando alguém colhesse sua plantação, ele não deveria colher tudo até o limite do campo, nem recolher o que caísse no chão. Então, essas partes da plantação que, ao serem colhidas justamente pelos trabalhadores daquela plantação, essas partes que caíam no chão deviam ser deixadas justamente para as pessoas pobres e para os estrangeiros, porque foi uma ordem dada por Deus a Moisés, que justamente essa lei fosse cumprida pelos donos de plantação da cidade, justamente para deixar, né, as pessoas que passavam dificuldade naquela época, os pobres, os estrangeiros, e também as viúvas se incluíam nisso, né? E aí essa lei tinha alguns propósitos importantes. O primeiro delas era justamente garantir alimento para quem não tinha terra ou renda. Pensar também que essa lei ela acabava promovendo dignidade às pessoas que passavam necessidade naquela época. E também era uma lei que relembra que justamente a terra e todos os frutos da terra não pertencem aos homens, mas pertencem a Deus. E que o povo deveria agir, né, com generosidade essas pessoas que passavam dificuldade, justamente porque foi uma ordem dada por Deus ao povo. Então, Ruth segue o conselho de Noemi, vai aos campos e, de forma aleatória, sem ela saber, ela acaba adentrando os campos de Boaz, a plantação de Boaz. Ele era um homem de condição boa, então ele tinha esses campos, tinha trabalhadores. Então ela acaba chegando aos campos de Boaz. Em contrapartida, Boaz, nesse tempo, ele vai chegar à cidade, ele estava viajando, então ele vai chegar a Belém e vai direto ao campo, né? Então, primeiro, ele sauda os servos dele, né?
E ele vê Ruth, né? Ele vê Ruth ali, naquele ambiente, e ele pergunta justamente aos trabalhadores, os servos deles, quem seria aquela mulher, né? E aí um servo ele vai responder que ela era uma moabita que pediu para recolher as espigas que caíam ali no chão, né? E além disso ele também vai mencionar que Ruth ela estava trabalhando desde pela manhã até agora. Então ela passou um bom tempo trabalhando desde cedo ali nas plantações. Então esse servo vai passar essas informações a Boaz, né? E aí Boaz vai se compadecer de Ruth e ele vai permitir que Ruth trabalhe ali nas plantações e colha as espigas, né? E além disso, ele ordena para os próprios servos protegerem ela, né, de ataques e também permitissem que ela bebesse da própria água tirada do poço por eles. Então, ele vai, né, ampliar justamente esses direitos que eram postos, né, nessa época, de ajudar as viúvas, as pessoas necessitadas. Então ele vai permitir, né, que Ruth trabalhe ali por um bom tempo, né, até o final do tempo de colheita, né? E é isso. Inicialmente, né, com essa proposta, Ruth passa por um momento de espanto, né, porque ela sabia, né, que existia essa questão de colher, né, os frutos, as espigas que caíam, mas ela fica impressionada, porque justamente Boaz ele vai além do que a própria lei da época exigia, né? Então, ela vai falar que ele era um grande homem benevolente para com ela. Enfim, era um grande homem de Deus, né? Deus usou Boaz nesse contexto. E aí, dos versículos 8 a 12 do capítulo 2, vai ter justamente esse diálogo entre Boaz e Ruth, né? Então, Boaz vai reconhecer que Ruth buscou o refúgio nas asas do Senhor, que vai estar no versículo 12, que vai estar escrito: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então vai ter esse diálogo, né, entre eles, muito interessante, que justamente Boaz vai ser usado por Deus para se compadecer da situação de Ruth, e ela também vai reconhecer esse feito, né, de Deus para com ela naquele momento. Uma aplicação prática que os irmãos podem aprender desse capítulo 2 é que nós devemos confiar na provisão de Deus, né? Mas, além de confiar, né, que Deus pode prover todas as coisas para a nossa vida, nós também devemos fazer nossa parte, né? Então, nós devemos nos esforçar para que aquilo aconteça, não somente esperar a vontade de Deus, mas que possamos fazer a nossa parte para que aquilo seja alcançado. No capítulo 3, Noemi, desejando o bem de Ruth, né, a sua nora, ela vai orientar sobre como ela poderia agir com Boaz para justamente ele exercer o papel de resgatador da família. Como eu falei anteriormente, né? No capítulo 1 vai ter a exposição da lei do levirato, que justamente um parente próximo do falecido marido poderia se casar com a viúva, constituir família com ela, justamente para que a linhagem dele fosse continuada, né? Então, Boaz era justamente esse parente próximo de Elimeleque, né, o esposo de Noemi,
E, sabendo disso, Noemi vai justamente orientar para que Ruth peça para Boaz, digamos assim, exercer o papel de resgatador da família. Então, Ruth vai seguir esse conselho e ela vai se preparar. Tá? Fala aqui Fala no capítulo 3, no versículo 2. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirás o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me dissesses farei. Então, Ruth vai seguir essa orientação da sogra dela. E aí, isso basicamente vai ser também outro costume que era comum naquela época, em que a moça, né, a moça que pretendia se casar com o moço, né, o senhor, ela descobria os pés dele. Então era um costume comum na época, que era uma forma simbólica de dizer que ela queria se casar com ele. Então, justamente, Ruth vai seguir o conselho, vai à plantação, esperar ele comer e beber, e quando ele estivesse já descansado, ela iria se aproximar dele e iria descobrir os pés dele. E é justamente isso que vai acontecer, né? No versículo 6 do capítulo 3, né, vai falar: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está que te resgate. Porém, se ele não apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dar-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então, o final desse capítulo vai justamente falar que Ruth vai chegar a Boaz, vai descobrir os pés dele, e
ele vai falar para ela que, de fato, ele era um resgatador dela, mas que existia outro. E é importante falar, né, que quando existia mais de um resgatador, o que se levava em consideração era justamente a proximidade desse homem com o parente falecido. Então, Boaz vai justamente falar para Ruth que existia esse outro resgatador, mas se ele não quisesse resgatar ela, ele estaria ali justamente para casar com ela, constituir família com ela, e não somente ser o provedor de Ruth, mas também de Noemi. Então, no capítulo 4, no início do capítulo, Boaz vai até a porta da cidade, justamente porque a porta da cidade, naquela época, era conhecida como um lugar que eram resolvidas as questões legais, né? As negociações, tudo acontecia na porta da cidade, né? Então, Boaz vai em direção à porta da cidade, se assenta ali e também chama 10 homens anciões da cidade, justamente para que eles pudessem ser testemunhas do que iria acontecer ali, né, daquele momento de negociação. Então, ele vai chamar o parente mais próximo, que seria esse outro homem, que é citado, né, no capítulo 3. E aí ele vai chamar o parente mais próximo e é importante falar também que esse outro parente, né, inicialmente ele tinha um interesse em resgatar a Noemi, porque ele tinha um interesse em comprar a propriedade que Noemi tinha. Mas ele não sabia, né, que ele também precisaria se casar com Ruth, né, preservar a descendência do falecido marido dela, e ele não sabia dessas condições. E ao saber disso, ele vai recusar justamente ser o resgatador de Ruth, né. Então, a partir disso, Boaz vai assumir, né, de forma pública, juntamente ali aqueles anciões que estavam naquele momento, ele vai assumir o compromisso de ser o resgatador de Ruth, né. Então, diante das testemunhas e dos anciões ali da cidade que estavam naquele momento, esse acordo é confirmado por meio de outro costume da época, que é justamente quando um parente ele retirava a sandália para oficializar a renúncia do direito que estava sendo negociado ali, né, naquele momento. Então, Boaz declara, né, que Ruth vai ser a esposa dele justamente para preservar o nome da família de Elimeleque. Aí, depois disso, Boaz vai se casar com Ruth e eles vão ter um filho chamado Obed. E o interessante é que, além desse nascimento trazer uma grande alegria à cidade, e especialmente a Noemi, né, a sogra de Ruth, Obed, posteriormente, vai ser o pai de Jessé. E Jessé vai ser o pai de Davi, né? Então, no final desse capítulo, a gente percebe que Noemi e Ruth vão estar inseridas ali dentro da linhagem do rei Davi, né? E posteriormente Davi também vai estar inserido dentro da linhagem de Jesus Cristo. Então a gente consegue perceber, como eu tinha falado, né, anteriormente, né, quando Noemi decide mudar o nome dela de Noemi para Mara, justamente pela grande amargura que ela estava sentindo naquele momento, né, contra os planos de Deus para a vida dela, a gente percebe que no final Deus tinha um plano muito grandioso, né, para com essa família, não somente para com Noemi, mas com Ruth e com Boaz. Ele tinha esse plano grandioso, né, na vida dela, justamente de oferecer essa prosperidade, essa segurança. Enfim, esse descendente, né, vai ser visto como um grande presente para a família
de Noemi e de Ruth, né? E, por fim, o livro de Ruth ele vai mostrar que a vida do justo ela não é uma pista rumo à glória, direto à glória, mas ela vai ser uma estrada que vai ter muitas curvas, vai ter muitas surpresas, muitas dificuldades que a gente vai passar até chegar à bonança, né? As coisas boas, a gente vai passar por muitas adversidades e é justamente a mensagem que o livro de Ruth traz, né? Que nós estamos, dentro da caminhada cristã, nós estamos sujeitos a passar essas dificuldades, mas que no final tudo tem um propósito, tudo tem um motivo para acontecer na nossa vida. E é justamente a mensagem central, né, que o livro de Ruth vai falar também da provisão de Deus, né, do grande cuidado que Deus teve para com essas pessoas da história e também para conosco, né, o quanto Ele cuida de nós todos os dias, seja ao permitir que nós levantamos da cama, que é uma coisa simples, mas muitas outras pessoas não têm esse privilégio. Então, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, a gente consegue tirar essa aplicação, de modo geral, do livro de Ruth. Também tem algumas outras principais aplicações que a gente pode ter do livro de Ruth, que eu reuni. Fidelidade e lealdade nas relações, justamente com exemplo